Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos todos os nossos amados irmãos que nos acompanham nos nossos estudos de terças-feiras. Hoje nós estamos estudando em particular o livro de Levítico. O nosso texto áureo está no verso 45 do capítulo 11 de Levítico. E o nosso texto áureo diz: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico capítulo 11, verso 45. E numa sequência que nós estamos agora apresentando, queremos colocar para todos nós que estamos na primeira lição, cujo título é Levítico e sua relevância para a igreja. Temos apresentado agora a nossa leitura bíblica em classe, ainda que estou anunciando, vou ler daqui a pouco, porque eu quero avançar um pouquinho mais, lembrando o nosso texto áureo que fala de Deus grande, poderoso, mas particularmente santo, o que os, vamos dizer assim, querubins cantam e proclamam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E observe que é interessante que não é justo, justo, justo o Senhor dos exércitos. Perdoe falar assim, só para a gente dar um destaque, como a santidade é importante para o nosso Deus e para nós, chamados para conviver com Ele na eternidade. E nem os querubins cantam diante de Deus e de todos os anjos: poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor. Mas como falam continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí temos uma observação que é um dos pontos que vamos estar vendo destacados em Levítico. Deus continuamente dizendo: eu sou santo, portanto me sereis um povo santo. Continuando ainda no nosso propósito, agora o esboço para o nosso estudo, o desenvolvimento desta primeira lição, Levítico, o livro de Levítico e a sua relevância para a igreja. Nós temos três subpartes, três subtópicos, que é o nosso costume de assim estar programando as nossas lições da Escola Bíblica Dominical, e que tem este título aí apresentado. Primeiro, o contexto e propósito de Levítico. Segundo subtítulo, lições fundamentais de Levítico. E terceiro, a relevância de Levítico para a Igreja de Cristo. Muito bem, estou alterando um pouquinho a ordem na nossa apresentação, porque acho conveniente nesse instante. Assim, passando à frente, indo para o nosso material de uma introdução a este estudo, queremos fazer menção, dentro do texto do nosso material de classe, material que é trabalhado e distribuído
à classe de jovens e adultos, a introdução, como um texto resumido, diz para nós: embora nenhum cristão questione a inspiração divina do livro de Levítico, muitos ficam intrigados com o seu conteúdo e se perguntam qual seria a utilidade deste livro na presente dispensação. As dificuldades encontradas aqui podem levá-los até a evitarem completamente a sua leitura, mas conforme estudaremos ao longo deste trimestre, o terceiro livro do Pentateuco, Levítico, é de uma utilidade doutrinária incalculável para a Igreja de Cristo Jesus. Portanto, entendamos, de fato, pela complexidade do livro de Levítico, a tendência de muitos é nem ler. Pula o livro de Levítico, mas não pode. É uma palavra inspirada, ou mais do que inspirada. Parece que Deus falou com Moisés, explicou, deu ordens, e Moisés escreveu as ordens, as orientações de Deus em Levítico. Então tem uma utilidade grande, e queremos dizer sim, é muito útil. É um livro de grandes ensinamentos, diretos, muito diretos às vezes, mas muitos se perdem nos detalhes dos rituais. É o que nós vamos procurar evitar, de entrar em detalhes dos rituais, porque não é bem aquilo que é o importante. Lembremos da expressão contínua: tendo a lei a figura, a sombra das coisas e não a perfeição. Então temos que entender, ali está a figura, vamos pegar o sentido daquilo que Deus ali quis expressar, porque vamos notar que Deus foi revelando as coisas aos poucos. Em Levítico, aí sim, todos os detalhes dos rituais são colocados, ou todas as orientações. Queremos agora, nesse momento, sim, fazer a leitura do texto de classe, ou da leitura bíblica em classe, conforme chamamos, que está naturalmente em Êxodo capítulo 40, no verso 17 e versos seguintes. Muito bem, primeiro quero colocar um fato. O povo de Israel, primeiramente, estava em cativeiro, e nesse tempo de cativeiro nós não vemos instruções para o povo. O que o povo guardava da parte de Deus era aquilo que tinham de mensagem através de Abraão, Isaque e Jacó, a vida de José. Era isto aí. Seria um conteúdo bem pequeno de informações. Mas quando Deus os tira da terra do Egito, aí sim vem ensinamentos e mais ensinamentos da parte de Deus, sendo que o primeiro contato de Deus com o povo era a respeito de um tratado, de um acordo, de uma aliança, um pacto em que Deus daria as suas palavras, os seus estatutos, os seus mandamentos, e o povo deveria ouvir e obedecer. Aí sim, agora tem uma orientação direta e de Deus, com muitas informações. É quando nós temos o povo concordando, aceitando, entrando em pacto com Deus. Deus ensinaria os seus estatutos, Israel obedeceria, Deus seria o Deus deles e ele seria um povo particular do Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todas as coisas. Ainda que sendo Senhor de todas as nações, Israel seria uma nação peculiar, algo à parte, um tratamento também, vamos dizer assim, especial. É o que Deus colocou e eles concordaram.
E para nós estudarmos Levítico, precisamos lembrar que o povo recebe primeiramente estatutos, leis, e depois também, em particular, recebe a ordem de construir um santuário, uma tenda, que seria morada de Deus. E conforme Deus disse, que moraria com o povo, estaria junto com o povo na sua caminhada pelo deserto até a terra prometida. Esses são os fatos. E o texto da nossa leitura bíblica é colocar as coisas neste ponto. Verso 17, podemos, portanto, ler até o verso 35. Eu vos convido para estarem seguindo a minha leitura. Somente o assunto é o tabernáculo, a morada de Deus sendo levantada e Deus vindo morar com o povo. Verso 17, inicio. E aconteceu no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela por cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, ou a arca, e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo e pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 26. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. 30. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entraram na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Muito bem, o povo peregrinando no deserto chega, a detalhes, ao Monte Horebe, que é um monte ali naquela cadeia de montanhas do deserto do Sinai. Sinai é um deserto, Horebe é um monte especial, onde Deus apareceu a Moisés e de onde Deus falou com o povo. E as ordens primeiras foram as leis, sim, ou os chamados 10 mandamentos, que Deus escreveu em uma pedra,
e outras ordenações que temos no capítulo 20, 21, 22, 23, e a ordem de construir o tabernáculo. E o povo agora tem a lei e está construindo o tabernáculo, e nesse momento, sim, o tabernáculo está pronto, já montado, e Deus desce para morar ali com o povo. Agora sim, tabernáculo pronto, Deus presente, vem Levítico. Sim, vem o livro Levítico, que é como estar vivendo com Deus presente. Como servir a Deus, em particular, os sacerdotes, ali naquela tenda que era a casa de Deus. Vamos dizer assim. Então vem Levítico, que são instruções para que os sacerdotes saibam ministrar na casa de Deus e o povo saiba como comportar com Deus, sendo seu vizinho, modo de dizer, entre nós, porque Deus morava junto com eles. Portanto, o Levítico tem essa importância, o viver junto, Deus e seu povo, o povo de Deus sendo orientado como chegar ao seu Deus. É muito importante Levítico só nesses aspectos. E o destaque que nós já falamos é a palavra e a santificação, que são pontos importantes que favorecem esta possibilidade de comunhão de um Deus todo-poderoso e santo com um povo que estava ainda mal acostumado com aquela vida longa de 400 anos junto ao Egito como escravo deles. Então, sair de situação de escravo para ser uma nação real, um sacerdócio santo, ia acontecer muita coisa. O povo iria aprender devagar com os acontecimentos, com as novas instruções de Deus, porque não foram só os 10 mandamentos, são muitos mandamentos e depois mais orientações no correr dos dias, dos anos, na caminhada do deserto. Mas o importante, chegamos a Levítico, que é um momento que Deus mora com eles. E agora, como é que vamos fazer com Deus ali do lado? Deus morando. E os sacerdotes, como fazer para entrar na casa de Deus? Que pelo menos uma área eles entravam todos os dias, e Deus estava presente no chamado lugar santíssimo. Para quem ainda não lembrou ou não estava sabendo, esqueceu-se, a própria tenda em si, ela tinha 2 compartimentos, um primeiro chamado lugar santo, ou primeiro tabernáculo, e o segundo tabernáculo, outro ambiente, onde somente estava a arca de Deus, onde o sacerdote, sumo sacerdote, entrava uma vez só por ano. Então, aí está o quadro. No lugar santo, eles tinham a obrigação de entrar todos os dias para a ministração que ali era estabelecida. Mas vamos em frente no nosso assunto, lembrando que entramos agora no primeiro subtítulo da nossa lição. A nossa lição é Levítico e a sua relevância para a igreja. E o primeiro subtítulo é o contexto e propósito de Levítico. Nós, naturalmente, no discorrer desta introdução, já temos falado alguma coisa, mas vamos agora com cuidado, ou mais diretamente aquilo que queremos estar colocando ponto a ponto. Dentro desse primeiro subtítulo, o contexto e propósito de Levítico, o nosso material de classe apresenta para nós este texto em resumo. Após anos de dura servidão no Egito, os filhos de Jacó haviam sido libertados pelo Senhor. Assim, guiados por Moisés, chegaram aos pés do monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ali o Senhor firmou com eles o seu concerto e lhes deu 2 instrumentos, por assim dizer, para a garantia e manutenção dos termos
desse primeiro pacto: a lei gravada em 2 tábuas de pedra e num livro, e o santuário onde Arão e seus filhos exerceriam o sacerdócio ou o seu ofício sacerdotal em favor do povo. Não esqueçamos esse particular. 2 pontos importantes ou instrumentos aqui colocados: a própria palavra de Deus escrita, dada na mão deles, e o próprio santuário ali presente, como Deus habitando no meio do seu povo. Nós temos vários textos bíblicos que podem ser importantes para relembrar e nos colocar dentro desta realidade daquilo que estava sendo feito. Já vimos alguma coisa no levantar do santuário, mas se observarmos, e vou deixar para os professores e não ler totalmente tudo, a lembrança, por exemplo, no capítulo 24, os versos 4 a 7, o que está escrito: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Agora observe bem: no deserto do Sinai, uma área grande com vários montes, uma cadeia rochosa naturalmente, um monte específico, o Horebe, de onde Deus falou com eles, e Moisés passou então um tempo escrevendo tudo isso no livro. Deus falou, ele escreveu, só que depois ele tem novos contatos com Deus, não vamos detalhar, mas por fim, no texto que nós temos aí de Êxodo 31, 18, e não vou ler, é quando Deus entrega para Moisés tábuas de pedra que ele, Deus, fez, e nas quais ele escreveu aquelas 10 palavras ou 10 mandamentos. Deus falou, Moisés escreveu, mais à frente Deus deu as tábuas com esta palavra. Muito bem, na continuidade, entrando no capítulo 25, sem ler agora, mas deixando o assunto para os professores lerem em casa e considerarem, nós temos no verso 8 e 9 do capítulo 25 de Êxodo a expressão que diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Ou seja, numa das subidas de Moisés ao monte, Deus mostrou para ele como deveria ser o tabernáculo. Seria uma maquete. Para Deus nada é difícil, Deus fazer uma maquete para Moisés ver como teria que ser o tabernáculo, mas ficou registrado. Deus mostrou o modelo, o projeto, a planta, a maquete de como teria que ser, e caberia agora a Moisés ter o cuidado de fazer todas estas coisas. Mas voltando um pouquinho, vocês perceberam que Moisés, depois de Deus ter dado a lei, ele escreveu a lei e depois fez 12 altares, naturalmente naquele tempo antigo, altares de pedra. Levantou pedras e chamou 12 israelitas, uma de cada tribo, para sacrificar
ao Senhor. Não tiveram ainda a instrução de Levítico, tal qual Abraão, Isaque, Jacó e outros mais patriarcas sacrificavam no seu entendimento do passado. Mas agora também Moisés ainda não está tendo a informação de como deveria ser isso, com todos os cuidados, porque vem homens de todas as tribos apresentar sacrifício, e depois nós vamos ver que isso será somente pelo sumo sacerdote ou os sacerdotes. Então Levítico já vai dando mais detalhes e restringindo quem ofereceria a Deus sacrifícios na busca ou aproximação de Deus. Já não seria mais como antes, alguém queria, fazia. Agora não, só vai ser possível fazer aquele que foi constituído. Mas estou só adiantando o que vai depois ser prescrito, mais detalhes. Vamos chegando à perfeição, à exatidão das coisas na própria figura, com o tempo. Também poderíamos colocar aí capítulo 28. Vamos para os versos, por exemplo, 1, onde está escrito: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E no 41 a 42, 43, também o vestuário estabelecido. Antigamente não tinha nenhum caso disso, nem nesse capítulo 25 dos 12 homens representativos das tribos fazendo sacrifício. Mas agora começa a restrição: tem que ser Arão e seus filhos, e tem que estar vestidos com vestes santas. Então observem, mais rigor, mais seletivo esta chegada a Deus. Continuando ainda, se formos acompanhar desta forma, em Êxodo 35, do verso 20 a 29, não estarei lendo, só comentando. O título é Prontidão do povo em trazer ofertas. Esse santuário estaria sendo levantado, mas com ofertas do povo, desde, vamos colocar no telhado, na cobertura, as peles, as cortinas, depois o madeiramento, o ouro que recobre aquilo que está no santuário, também a própria madeira, depois a prata, o bronze, tudo conforme o que Deus estabeleceu. E nesses versos está esta convocação. E ainda no verso 30 a 35, o título é Deus chama Bezalel e Aholiabe como aqueles que são os artífices, os construtores, os que vão trabalhar em todos os detalhes, ou organizar, ou supervisionar tudo o que teria que ser feito, em ouro, em madeira, em pedras, em bronze, em cobre, em prata e etc. Tudo esses homens estariam comandando, e Moisés como aquele que viu o modelo e ia conferir se está conforme aquilo que lhe foi mostrado. Tudo isso nesse primeiro subtítulo e nesses versos apresentados. Mas indo à frente na nossa consideração, na nossa lição propriamente dita, vamos entrar no segundo parágrafo que temos aí, no primeiro subtítulo, contexto e propósito de Levítico. Vou repartir mais esse parágrafo em 3 partes. A parte A, segundo parágrafo, parte A: Moisés levantou e consagrou o tabernáculo, que se encheu com a presença gloriosa do Senhor, e é nesse contexto que situamos Levítico. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. É o verso 1. Deus está morando com ele, já chama Moisés, e agora vai começar todas as palavras de Levítico, ou seja,
Todos estão aí, mas não vão viver da forma que viviam antes, não vão apresentar o sacrifício da forma que apresentavam antes. Agora os critérios são esses. E vem agora muitos detalhes, que são muitos, justamente por causa da santidade de Deus, e o tabernáculo representava a forma de viver de Deus. Por isso, detalhes, 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 e vão entender. Quanto maior a perfeição, a sabedoria, a grandeza da autoridade, muito mais cuidados no serviço a Ele. Assim seria também com Deus, um Deus que morava com seu povo em pleno deserto. Mas continuemos um pouquinho mais, nesse parágrafo mesmo, segundo, numa subparte B, que estou dividindo agora. Leiamos o texto que diz: notemos que, enquanto a lei foi dada para incutir no povo o temor e o senso inigualável da santidade e justiça de Deus, o santuário é inaugurado com visível aprovação divina, porque seria através dele que se realizaria a aproximação do homem com Deus. Porque Deus disse: e ali virei aos filhos de Israel para que sejam santificados, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. Texto esse de Êxodo 29, verso 43 a 46. Então está claro a grandiosidade do tabernáculo, a importância naquele tempo, e que nós precisamos entender hoje. Deus quer morar entre nós. Por isso também que temos já em Apocalipse a visão nítida que o Senhor anda no meio das igrejas. Ou poderíamos dizer, nesse momento dessa pequena reunião nossa, como em outros lugares mais pode estar acontecendo, ao mesmo tempo Deus está no meio de nós também. É a sua vontade. Pelo que, se existia um tabernáculo onde Deus morava e os sacerdotes entravam na casa de Deus, ou em alguns compartimentos da casa de Deus, hoje também temos que entender que estamos numa casa de Deus, que não é primeiramente essas quatro paredes, é em verdade em espírito. Então todo critério, cuidado é necessário, pelo que Salomão escreveu: guarda os teus pés ao entrar na casa do Senhor. Outra observação e recomendação de Salomão, quem lembra? Sejam poucas as tuas palavras. Sejam poucas as tuas palavras. E outra mais, não votes. É melhor não votar do que votar e depois questionar se vai cumprir ou se não vai cumprir, se vai conseguir ou não. Por isso, muitas recomendações ao chegar na presença de Deus, que é em qualquer momento que buscarmos a Ele. Ainda nesse primeiro subtítulo, o contexto e propósito de Levítico, no segundo parágrafo, que eu dividir ou subdividir em 3, na parte C, o nosso texto recomenda e coloca o seguinte: a lei expressava o princípio: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. É o texto de Romanos, capítulo 10, verso 5. Enquanto o santuário apontava para a misericórdia de Deus, pois nele Deus, quem vinha até o homem para lhe prover perdão, justiça e santificação. Observemos essa situação tão bonita assim, né? Se tem a lei colocada de um lado e dizia para nós: se cumprirmos, viveremos. Já do outro lado, Deus vinha ao homem pelo tabernáculo, Ele vindo ao nosso encontro, porque nós não conseguíamos de forma alguma andar na palavra santidade de Deus, mas o próprio Deus vinha nos ajudar para que pudéssemos ser perdoados, justificados, santificados, e a comunhão pudesse estar existindo. Então o próprio fato do tabernáculo de Deus com o povo, Deus morar com o povo, Deus andar no meio de nós,
é a expressão de um grande amor e cuidado de Deus para com um homem que não é digno disto. Mas qual é a nossa excelência? Qual a nossa excelência? Nenhuma. Mas existe um fato que nos liga a Deus: o amor dele para conosco. Até vamos entender como uma mãe ou pai que ama um filho que não tem entendimento. Ele é amado, o filho não sabe nada. Se for criancinha, então só sabe reclamar, chorar por necessidades e incômodos, e o pai e a mãe estão ali pronto a atender. E assim vamos estendendo isso pelas diversas idades que passa um filho. O que está presente não é o que filho fez para o pai, é o amor do pai e da mãe para com o filho. Assim temos que entender nós. De nós mesmos nada, mas ele nos ama. Vamos aproveitar, perdoe dizer, essa deixa de Deus e utilizar em nosso favor, usando a sua misericórdia para conosco, para termos o bem que precisamos. Aí desejo ler com os irmãos Romanos, no capítulo 4, o verso 7, que já é no Novo Testamento. Se Romanos, a palavra anterior, 10 verso 5, dizia que quem cumprir a lei viverá por ela, já no capítulo 4, verso 7, está escrito: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Se quisermos, professores, usar o capítulo 3 também, está bem claro: não há um justo sequer, todos foram destituídos da glória de Deus, mas depois sendo justificados gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, de nós não tem jeito, mas Deus nos ama e vem nos ajudar. E quem entende isso e deixa Deus agir, ele vai operar o que é necessário para a nossa santificação, que é o texto que nós estamos considerando agora por último, indo na verdade para um terceiro parágrafo nesse primeiro subtítulo, contexto e propósito de Levítico, quando nós temos a colocação que é esta: as orientações divinas exaradas em Levítico representavam então a manutenção da vida espiritual dos israelitas, após constatar a duras penas quão perfeita era a santidade e justiça divina revelada na lei. O fiel podia se voltar arrependido para o santuário e vislumbrar nos sacrifícios, nas festas solenes e nos mais diversos rituais de purificação sinais visíveis da misericórdia e compaixão de Deus, e encontrar certeza do perdão dos seus pecados. Portanto, Levítico é importante para nos mostrar tudo isso que nós vamos ver, como falamos há pouco, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 3, Deus trabalhando em nosso favor aquilo que nós não conseguimos de nós mesmos. Muito bem, assim fazendo e continuando um pouco mais, podemos ir para o nosso subtítulo seguinte, que é lições fundamentais de Levítico. No primeiro parágrafo desse material de classe, nós vamos considerar primeiramente um dos fundamentos, que é o que temos falado já: santificação. É o que vemos por todo o Levítico. Assim, nesse primeiro parágrafo, podemos dizer, seja na linguagem direta da doutrina ou na linguagem simbólica dos rituais, alguns temas são recorrentes em Levítico, e o primeiro que destacamos é o da santidade. Deus é santo e quer que o seu povo seja santo, e esta lição é ensinada de diversas maneiras ao povo de Israel, que, para se lembrar da santidade de Deus,
é ordenado, por exemplo, distinguir entre alimentos comuns e limpos, ou ainda não empregar as coisas dedicadas a Deus para fins ou interesses mundanos ou interesses comuns. O que é de Deus, exclusivo para Deus, não pode ser usado de qualquer forma. Como também o cuidado do nome de Deus. Não falarás ou chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todo cuidado na santidade, no referir-se a Deus e naquilo que é para nós, porque temos contato com Deus, moramos perto dele, ele anda no nosso meio, e aí tudo aquilo que é impureza, que é impróprio, que é feio, que é inadequado, que é, vamos dizer assim, não recomendado em todas as suas formas, e principalmente morais, não. Era o processo da santificação que Deus colocava bem claro. Se formos observar dentro do texto que temos nas Sagradas Escrituras, Levítico, no capítulo 20, verso 7 e o verso 26, podemos dizer, olha o verso 7: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E lá no verso 26, e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Todo cuidado nesse aspecto de santidade, lembrando, santidade como separação para a exclusividade de Deus, também separação do que é imundo, ou seja, purificação, é a que vemos em Levítico em várias formas, várias figuras também. Estejamos atentos a isto. Mas vamos continuar um pouco mais. Santidade. No nosso estudo, naturalmente, vamos estar vendo depois capítulo 18, 19, esse capítulo 20, o capítulo 21, em que várias vezes, não é uma, duas vezes, várias vezes, Deus coloca a respeito da sua santidade, dando a ordem ou fazendo a proibição de alguma coisa, diz: eu sou o Senhor vosso Deus, e acompanhado muitas vezes: eu sou santo, ser-me-eis santo. Quantas vezes? Muitas vezes. Portanto, observe esse aspecto, que hoje nós vivemos um tempo em que a santificação não é levada a sério. Como é que vai ser no juízo de Deus se Jesus vier hoje? Sede santos, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E quanta impureza nós vemos por aí, com essa facilidade de internet e a podridão do mundo chegar até nós. Quantas coisas ouvimos, quantas coisas vemos. Então, naquele momento, pronto, alguma coisa em nós foi impurificado, como a poeira que se levantou e sujou os pés, a canela, a perna. Perdoe dizer assim, só para nós entendermos, nós estamos no perigo nesse mundo de hoje, está cheio de coisas erradas, impróprias, abomináveis aos olhos de Deus ou aos seus ouvidos, e nesse meio estamos. Que diríamos, Isaías nos diz: ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se Isaías estivesse hoje, eu acho que ele afundava numa caverna por aí, para não ver nada, não ouvir nada. A santificação. Mas ainda nesse particular, temos no subtítulo 2, lições fundamentais de Levítico. Num parágrafo segundo, num resumo, coloco o texto que aí está em tela, para nós considerarmos brevemente. Um segundo tema predominante em Levítico é o da expiação pelo sangue. É nesse livro que encontramos expresso o propósito do simbolismo estabelecido por Deus,
porque a alma da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Texto que está em Levítico 17, verso 1. A lei ensina que o pecado impõe uma pesada dívida perante a justiça divina, que só é saldada com a morte do pecador. Mas no santuário aprendemos que Deus, na sua misericordiosa provisão, aceita a vida, o sangue de outra criatura, outro ser. É a substituição. De fato, não apenas a expiação do pecado, mas tudo que diz respeito à santidade depende desta provisão divina. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. A palavra que está em Hebreus capítulo 9, verso 22, que eu faço questão de ler este verso. Muito bem, vamos portanto a esses versos. Estou citando aqui nessa proposta de texto Gênesis capítulo 9, verso 4 a verso 6. Lá no princípio, Noé saindo da arca, já vem uma colocação. Se antes o alimento do povo era o que vinha da lavoura, agora após o dilúvio Deus diz: não, agora eu dou também a carne dos animais, mas o sangue não, porque a vida está no sangue e a vida é minha. Então observe, Deus toma o sangue como figura da vida, a vida é dele, ele dá, ele toma, e ninguém tem esse direito. Para dar ninguém tem esse poder, para tirar não tem essa autorização, porque é dele. Ah, mas se eu permitiu imolar um animalzinho para a gente se alimentar dele? Sim, mas o sangue não, porque representa a vida. É Deus já dando as primeiras letras do Beabá é igual a Bá. Pronto, começou lentamente. Depois vem a aceitação dos sacrifícios, a substituição. Depois vem Levítico detalhando essa substituição com a purificação do animal limpo, manso, observe bem, inocente, para depois apontar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí vai passo a passo. Nós estávamos numa escola, irmãos. O mundo, a humanidade estava numa escola, primeiro aprendendo as primeiras letras, fazer o Azinho, faz o Azinho assim, agora o B é assim. O mundo foi ensinado por Deus devagarzinho, levou milênios, mas chegou em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, aí Deus trouxe a revelação total. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Aquilo que pela lei não conseguimos ser justificados, agora pela graça, no sacrifício de Cristo Jesus, temos o substituto à altura da santidade, grandeza e majestade de Deus, para que possamos ser perdoados e nisso reconciliados com Ele. Muito bem, eu quero estar lendo com os irmãos também Hebreus capítulo 9, verso 22, porque apresentei no texto tão somente uma parte, mas Hebreus 9, 22 é muito importante. Vamos estar considerando assim o verso todo. Talvez todos já tenham aberto, mas o texto diz assim: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Se vemos Ezequiel, a alma que pecar, esta morrerá.
mas depois, com o tempo, vem. Será, entretanto, aceito uma substituição. Depois vem as condições dessa substituição para chegar ao máximo do unigênito Filho de Deus ser dado para nossa redenção. E não tem nada à altura da santidade e grandeza de Deus que possa cumprir a justiça de Deus. Portanto, quem pensa aí um santo, outro santo, numa norma religiosa, outra norma religiosa, dessa ou daquela instituição religiosa, estamos fora. Jesus Cristo é porta, é caminho, é verdade, é vida, e ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. E quantos distraídos com isso, procurando normas de vida para poder chegar a Deus? Não chegam. O caminho está estabelecido, a porta já existe, e aproveitemos que ainda está aberta na publicação do nome santo de Jesus e no benefício da sua obra redentora. Hebreus 9, 22 é o texto que acabamos de estar lendo agora. Mas terminado esse ponto, podemos ir para o terceiro subtítulo da nossa lição: a relevância de Levítico para a Igreja de Cristo. Aí temos também, igualmente, no primeiro parágrafo, um texto que quero apresentar e que podemos estar juntos lendo. Levítico, por ser um testemunho da misericórdia, da graça de Deus para com o povo de Israel, é um livro que prefigura a dispensação do Evangelho. Assim como Israel alcançou graça diante de Deus, a humanidade agora, que para Deus não há acepção de pessoas, todos são deles. Continuando a frase seguinte: não é difícil identificar nos sacrifícios e nos sacerdotes representações figuradas ou tipos de Cristo Jesus. Afinal, ele é literalmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, palavra dita por João Batista, que veio para apontá-lo ao mundo. Eis o Cordeiro de Deus, veio para preparar esse caminho. Ou a palavra que continuamos a ler: sumo sacerdote da nossa confissão, Hebreus 3, o verso 1. E atenção, Jesus como sacerdote é falado em Levítico, forma figurada, e depois em Hebreus. Observe que nos evangelhos, nas cartas, pouco ou quase nada se fala de Jesus, sumo sacerdote diante de Deus, a nosso favor. Observe isso, a importância de Levítico, e só Hebreus depois trazendo esta visão desta figura, que não foi tão considerada nem por João, nem por Paulo, nem por Tiago, nem por Pedro e outros mais. Mas ainda consideremos, falando de Hebreus, ainda nesse primeiro parágrafo, e o escritor de Hebreus, ou aos Hebreus, dedica grande parte da sua carta a explicar essas sombras e o seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus, com um pouco mais de aplicação e cuidado a partir dos rituais de purificação e outros aspectos do culto levítico. Podemos extrair preciosos ensinamentos sobre a graça de Deus para com a igreja e para com a nossa vida particular com Deus. Portanto, vendo Levítico, nós vamos ver coisas para o grupo geral, para a nação de Israel, até para um particular de uma pessoa. É ajuda para a comunidade, ou cada um tem ali em Levítico algo que vai falar daquilo que lhe toca, daquilo que é referente ao seu particular na sua vida. Agora, como colocar isso em comunhão com Deus, o seu viver. Muito bem. Indo em frente,
nesse terceiro subtítulo, a relevância de Levítico para a Igreja de Cristo, no segundo parágrafo, vou subdividi-lo em duas partes, tá bom assim? Então temos uma parte 2A que eu quero apresentar. Se Levítico encerra tais lições, fica comprovado que é tão relevante para a Igreja de Cristo quanto os evangelhos e as epístolas, e mesmo que para extrair a mensagem principal, seja necessário mais cuidado na leitura e interpretação deste livro, esperamos que ao final deste trimestre chegaremos à conclusão de que Levítico é um dos livros mais messiânicos do chamado Antigo Testamento. Então observe, temos ali em Levítico observado, considerado a figura e o seu significado, uma doutrina clara das coisas da salvação, da santificação, da comunhão com Deus, e vão perceber também até a comunhão entre nós, porque se no Novo Testamento é claro, é para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos, e que a lei se resume no amor ao próximo, vai ver que está lá em Levítico, também, mandamentos, orientações diretas com respeito ao cuidado com o próximo. Muito bem, ainda continuando um pouco mais, agora nesse parágrafo segundo, mais uma segunda divisão que fiz do texto, em última análise, procuraremos usar de bom senso, preservando a harmonia com o ensino bíblico mais direto e claro das demais escrituras, e não nos embaraçaremos em minúcias ou com minúcias que podem dificultar a compreensão da mensagem principal. Que estamos dizendo? Vamos estudar Levítico, mas não vamos descer a detalhes. Descrever os diversos rituais, o que faz, o que não faz, o que coloca, não coloca no fogo, o que queima fora ou não, não vamos entrar nesses detalhes, e muito menos que não vamos ter palavras para explicar todos esses detalhes. Vamos acabar nos confundindo em tudo, mas vamos pegar a essência principal e colocar, aí estará claro, porque já não é tempo mais de figuras, é tempo de nós estar vendo a realidade, mas se a figura nos ajuda a entender, destacar o principal, o que Deus valoriza, já temos pela figura isso aí colocado. Então vamos estudar, mas não tenha medo, que é complexo sim, mas vamos simplificar este texto, não entrando nos detalhes, principalmente que possa nos confundir por trazer muitos detalhes. Precisamos ter cuidado também, e isso no Novo Testamento, porque temos as parábolas. Tem muita gente que quer explicar detalhe da parábola, como se cada detalhe tivesse uma mensagem. Não, nem sempre. Precisamos ver o contexto, que Deus quer falar de uma coisa, então é aquela coisa que é o principal da parábola. Agora tem gente que quer contar cada detalhe, como se cada detalhe tivesse uma explicação. É onde muitos confundem-se na parábola do rico e Lázaro, porque o ensinamento de Jesus não é nada de comunicação entre mortos, nem mortos com Deus, nem Deus com os mortos, e nem o poder ou não poder comunicar mortos com vivos. Aliás, é proibido mesmo, a parábola destaca isso. Qual é a mensagem da parábola? Rico e o Lázaro. Simplesmente, quem quer amar este mundo e aproveitar este mundo, aproveita, porque depois não vai ter nada, reprovado. Mas aquele que renuncia a este mundo para servir a Deus, ainda que com sofrimentos, terá depois o galardão da parte de Deus. Pronto. E esta parábola era uma correção dos fariseus que amavam este mundo e eram avarentos. Então, se querem o mundo, terão o mundo.
no tempo, né, que puder ter. E é muito curto, vai perder o eterno. Tanto que o rico nem sabemos o nome dele, nem Deus sabia o nome dele. Mas do pobre, do ferido, do humilhado, Deus sabia, é Lázaro. E Lázaro lembra um amigo na terra. Então sejamos um amigo de Deus na terra, ainda que sofridos, se essa amizade assim estabelecer ou requerer. Mas vamos continuar. Queremos encerrar esta primeira apresentação deste livro. Levítico será depois estudado bem, vamos dizer assim, aberto em mais partes. Levítico, diz o nosso texto, é um livro proveitoso e atual para a igreja, não havendo motivo para ser negligenciado em nossas leituras e meditações cotidianas. As dificuldades surgem quando buscamos nossos próprios interesses nas Escrituras. Se, pelo contrário, buscarmos nelas o seu autor ou aquele de quem elas realmente falam, ficaremos satisfeitos, pois certamente o encontraremos. Porque Levítico para estudar como aquele que quer encontrar o que Deus quer mostrar. Agora, quando alguém quer achar alguma coisa que é extraordinária, que ninguém nunca falou para falar, como chamar a atenção do povo para uma coisa que às vezes é uma ficção dele, não adianta. E muitos usam a escritura disso, procurando coisas que depois Paulo fala a Timóteo e a Tito: não entre em questões loucas, não entre em debates, principalmente sobre a lei. É onde muitos acabaram tropeçando no passado e podem tropeçar hoje, procurando na Escritura não o que Deus quer falar ou como Deus se apresenta ou nos instrui por aquilo, quando se procura alguma coisa nova para dizer a outros. Então vamos corrigir a nossa motivação de estudar as Sagradas Escrituras. Mas continuando ainda, lembramos que fizemos o estudo dessa lição, que é trazida a todos por um material que é distribuído em classe. Quando a lição Levítico e sua relevância para a igreja, início do estudo de Levítico, traz os subtítulos: o contexto e propósito de Levítico. O segundo, lições fundamentais de Levítico, a santidade e a necessidade do perdão dos pecados, que só é conseguido através do derramamento de sangue de alguém justo. Só Jesus é justo e puro. E terceiro, a relevância de Levítico para a igreja de Cristo. Ali está uma parte de ensino que foi depois introduzir Jesus como Cordeiro de Deus ou o sumo sacerdote das coisas futuras. Portanto, temos muito que aprender em Levítico. E não esqueço do nosso texto áureo, que é santidade, o tema. Quando no capítulo 11, verso 45, o verso diz, como texto áureo: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Assim colocado, nós encerramos essa nossa lição, lembrando que após lições seguintes vão pegar textos menores e assuntos específicos para detalharmos e ali buscar alcançar compreensão, ensinamento já dentro daquilo que a figura quer trazer para nós. Que Deus, portanto, abençoe a todos os amados irmãos, que Deus nos acompanhe e nos ajude nesse entendimento. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês
Os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.